Um bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no nosso canal. E hoje nós estaremos aqui falando sobre o assunto. O que esse problema que você tem vivido você acha que é impossível? Qual o problema que você tem que você considera ele impossível? Todos nós seres humanos temos problemas, temos situações, contendas e tudo mais que nós temos que sempre vão nos atrapalhar. Porém, o que você acha que esse problema é diante do poder de Deus? O que você acha que esse problema que você tem, seja ele físico, você pode até ter uma doença, uma enfermidade, um problema até mesmo espiritual, na família, no casamento, e como eu disse, também o espiritual. Muitas pessoas às vezes têm o maior problema delas, não é nem exterior, mas é o interior dela, que é o problema na alma, a enfermidade na alma. Essa enfermidade na alma, ela deve ser agravada por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sentimentos, emoções, tudo aquilo que atrapalha a pessoa. Mas o que você acha que Deus pode fazer a essas coisas? O que você acha que esse problema é diante de Deus? Nada, praticamente. Porque Deus ele é muito mais poderoso, ele praticamente está no topo de tudo. Nada pode ser superior a Deus. Tanto que lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz assim, ó: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só o que diz aqui. Aqui ele diz, que diremos, pois, a estas coisas? Você pode dizer assim, o que eu posso dizer sobre esse problema? O que eu posso considerar essa situação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus estiver comigo, o que pode me vencer? O que pode me vencer se Deus estiver comigo? Tanto que o próprio título é Mais que Vencedores. O título desse capítulo é Mais que Vencedores. Ou seja, se eu tenho Deus, eu tenho tudo praticamente. Literalmente eu tenho tudo. Porque se não for Deus na minha vida, eu com certeza vou ter vários problemas na minha vida que eu não vou conseguir resolver de forma alguma. Sem o poder, sem a atuação de Deus, todo problema vai ser mais vencedor, vamos dizer assim, do que eu, do que você. E é por isso que você tem que entender uma coisa. Se Deus não estiver com você, você não vai vencer esse problema. Você não vai vencer essa situação. Esse problema que tem tentado, tem até mesmo vencendo você. Você não vai conseguir vencer ele se Deus não estiver com você. Você pode até falar assim, mas eu creio que Deus está comigo. Mas se você está perdendo essa luta, se você está perdendo pela doença, você está perdendo pelo câncer, você está perdendo por essa enfermidade, você está perdendo por essa depressão, que às vezes até mesmo fala para você se matar. Quem está vencendo por acaso? Você ou o problema? O problema. Então isso mostra que você não tem Deus ainda. Infelizmente é. Porque se Deus estiver comigo, você acha, meu amigo, que se Deus estiver com você, os problemas vão te vencer? Você acha que as situações que vão contra você vão te vencer? Não. A prova maior também a gente vê, principalmente Israel na época que lutava contra os outros reinos. Sempre quando eles colocavam Deus à frente, eles morriam, eles perdiam ou venciam? Eles venciam, porque Deus estava com eles. Eles colocavam Deus na frente. Eles colocavam Deus na frente. Por isso que eles nunca perdiam uma guerra, eles nunca perdiam uma batalha. Só começaram a perder sempre quando eles paravam de colocar Deus à frente. Quando eles pararam de deixar Deus guiar eles, eles acabam o quê? Perdendo, morrendo na guerra. E é a mesma coisa hoje em dia. A doença, a enfermidade, o problema espiritual, isso é tudo o quê? Uma batalha que você está vivendo. É uma guerra que a gente está vivendo. E se você não tiver Deus dentro de você, se o Espírito de Deus não estiver dentro de você, você não vai vencer nenhuma batalha. Você não vai conseguir ser superior a essas batalhas. Por isso que você tem que ter o próprio Deus com você. Para que assim você venha vencer essas guerras, essas batalhas. Então, é por isso que você tem que tê-lo. Senão você não vai vencer essas guerras, essas batalhas que são espirituais. Continuando no versículo 32 diz, Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas gratuitamente? Aqui ele cita praticamente que Deus ele entregou seu próprio filho único. O que seria o filho único?
o próprio Senhor Jesus para morrer na cruz pela humanidade. Então ele diz assim, então por que Deus ele também não pode nos dar aquilo que a gente pede? Por que Deus não daria? Se você pedir para ele estar com você no meio dessa situação, por que Deus não vai estar com você? Por que Deus não estaria com você? Hã? Ele vai estar, meu amigo. Basta você usar sua fé inteligente e pedir para ele, clamar a ele, e ele vai te atender. Ele vai te atender. Basta você buscá-lo, clamar a ele, e ele vai te atender. Então, por isso que você tem que clamar a ele, porque ele vai fazer as grandes coisas acontecerem. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. Olha aqui. Quem acusará os escolhidos de Deus? Por acaso alguém consegue julgar alguém que é de Deus? Alguém consegue vencer alguém que é de Deus? José foi preso, mesmo sendo de Deus. Mas quem venceu ali? José. Ele se tornou governador do Egito. Ele se tornou governador do Egito. Moisés, quando matou o egípcio, fugiu. Fugiu, estava sendo perseguido pelo faraó. Mas depois quem venceu? Moisés, que ainda o povo hebreu que estava sendo escravizado naquele tempo foi liberto. Você vê que sempre aqueles que estavam com Deus, sempre o quê? Venceram. Sempre venceram. Nos tempos de Josué, quando parecia que Jericó era mais superior a Israel, quando Josué obedeceu a palavra de Deus, deu 7 voltas ao entorno da muralha, o que aconteceu? A muralha desabou e a cidade de Jericó foi tomada pelo povo de Israel. Porque Deus estava com eles. E assim, esse exemplo que a gente pega, são esses exemplos em milhares. E assim Deus continua fazendo a mesma coisa nos dias atuais. Então por que Deus não vai te atender? Por que Deus não iria estar com você? Não importa, meu amigo, o seu problema, não importa a sua situação. Se você colocar Deus à frente, você vai vencer esse problema. Você vai vencer essa situação. E aqui no versículo 34, encerrando, diz aqui, ó. Quem é o que condena? Cristo é que morreu, mas ainda é o que também ressuscitou. É aquele que, além de estar à direita de Deus, também intercede por nós. Olha só, quem é o que condena? Quem é a pessoa? Esse problema, vamos supor, esse problema aí. Quem esse problema é, se Deus estiver com você? Quem esse problema é diante de Deus? Se Deus ele entregou seu próprio filho para o Senhor Jesus para morrer para a humanidade, fez coisas tão impossíveis que nos olhos, né, do ser humano podia ser impossível, como se você já leu a parte de Josué, né, das muralhas de Jericó, parecia que aquelas muralhas não iam cair, porque pareciam, sabe, muralhas realmente resistentes, fortes, que nunca iam desabar por nada. Mas quando Josué colocou Deus à frente, o que aconteceu? A cidade de Jericó foi tomada. A cidade de Jericó foi tomada. E assim a gente pega vários exemplos. Vários exemplos. Por isso que se Deus estiver com você, nós vamos ser mais que vencedores. Nós vamos ser mais que vencedores e nada vai nos condenar. Quem vai ser capaz de nos condenar? Quem vai ser capaz de ser contra nós se Deus estiver com a gente? O problema vai fugir. Porque o problema, que é o próprio diabo também que coloca, ele vai fugir porque ele sabe quem vai estar com você. Ele sabe que quem vai estar com você não é sorte, não é alguma arma, não. É o próprio Deus que vai estar com você. E é por isso que você tem que ter o Espírito dele também na sua vida. Porque se você tiver o Espírito dele, o pecado, esse mal que tem te afligido, vai fugir. Não é igual aquele versículo que diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Se você tiver Deus, resistir ao mal, como é que a gente resiste? Quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente é blindado com a presença de Deus, a gente vai, espantar, vamos dizer assim, todos esses problemas, doenças, problemas e tudo mais que você tem vivido. Nada vai ser impossível diante de Deus, como nunca foi. Então é por isso que você tem que ter a presença dele dentro da sua vida. Pode parecer que aquilo vai ser impossível. Para você, para o ser humano é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus abençoe a todos então e coloque isso na sua mente. Coloque isso na sua mente. Se você colocar Deus na sua frente, você vai ser mais que vencedor e nada vai te condenar nessa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.